Ora, muito bem. Sejam bem-vindos. Começa agora aqui mais um 45 minutos à Benfica. Eu tinha avisado há pouquinho tempo que cá estaríamos outra vez e cá estamos para o 45 minutos à Benfica desta semana. Hoje, para falarmos quase exclusivo do jogo que terminou há cerca de 15, 20 minutos atrás, mais coisa, menos coisa. Clube Bruges 0, Benfica 2. O Benfica entra da melhor maneira nos oitavos de final da Liga Milionária, dos oitavos de final. O Benfica ganhou então na primeira mão por 2-0 e os dois golos apareceram nas pontas da segunda parte. Primeiro por João Mário, de grande penalidade, clarinha como água, a grande penalidade, e já a acabar a partida por David Neres, o Benfica fez o segundo golo e ganhou por 2-0. Para falar deste jogo, já cá está, deste jogo e do que se vai falar neste programa, já cá está o Nuno Queimado, que eu saúdo desde já, bem-vindo, e vamos começar precisamente por aqui, que o jogo está fresquinho, nem uma alface. Nuno, bem-vindo. O Benfica ganha por 2-0 e começa da melhor maneira esta caminhada que, obviamente, que os benfiquistas querem que seja o mais longe possível, mas passito a passito, este primeiro passo está dado e o Benfica ganha por 2-0 na Bélgica. Boa noite, Francisco. Sim, enfim, o resultado, penso que todos os benfiquistas pretendiam, uma vitória do Benfica, que dá alguma margem para o Benfica encarar o segundo jogo em Lisboa, e face àquilo que foi produzido por ambas as equipas, eu creio que poderemos dizer que foi dado um primeiro grande passo para que o Benfica esteja na próxima fase. Este 2-0 é consumado já em cima do minuto, praticamente em cima do minuto 90, foi aos 80. O Benfica ganhou jogando com a equipa praticamente, ou que tem sido praticamente habitual, apenas com duas mudanças, com as entradas de Rafa e de Gonçalo Ramos, que se percebeu o porquê de não continuarem e de até saírem juntos do terreno de jogo para serem trocados pelos jogadores que eles próprios trocaram. Neste caso o Rafa saiu para dar lugar ao David Neres e o Gonçalo Ramos saiu para dar lugar ao Gonçalo Guedes. De resto, a equipa manteve-se a mesma, com Odisseias, Bá, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, João Mário, Auschwitz, e teve estas duas mudanças com Rafa e Gonçalo Guedes. Nota-se claramente que são dois jogadores que ainda estão a precisar de mais ritmo de jogo, porque aquilo que apresentaram foi pouquinho em relação àquilo que já tinham apresentado esta temporada. Sim, enfim, são jogadores que vêm de paragens. Ainda assim, o treinador manteve a confiança por os colocar de início no jogo. O Clube Bruges, enfim, povoou muito o meio campo. Acho que pensou mais numa estratégia de não deixar jogar o Benfica do que eles próprios construírem jogo. O que se calhar obriga também o Benfica a povoar também mais o meio campo para tentar ganhar a bola. Que creio que se notou alguma dificuldade, em especial na primeira parte, de controlar o meio campo. À medida que os minutos foram passando e já na fase final da primeira parte, foi-se notando uma inversão do rumo do jogo, e a segunda parte foi claramente, em termos de controle e de posse inversa, completamente inversa àquilo que havia sido a primeira parte, se bem que o Benfica, mesmo na primeira parte com menos bola, acabou sempre por criar mais perigo do que o Clube Bruges. Eu creio que com equipas tão fechadas e com meio campos tão cerrados,
se calhar fará algum sentido não ter só Rafa na equipa e ter também Rafa com Neres ou Rafa com Guedes, porque mais imaginação e mais velocidade é pedida à equipa, porque se os adversários estão tão fechados, enfim, alguma coisa terá que se fazer para disposicioná-los. E se só tivermos um desequilibrador, por assim dizer, em campo, o Rafa, e que neste caso que vem de uma paragem longa e que notoriamente não está no seu melhor, torna-se difícil causar esses desequilíbrios. E notou-se claramente com a entrada do David Neres que a coisa mudou ali, mudou um bocadinho. A própria entrada do Gonçalo Guedes, dos dois, aliás, do Guedes e do Neres, mudou a forma como o Benfica passou a jogar, E- mas olha, eu penso até que o Guedes, em termos de foi. diz. Eu penso que até mais Guedes do que Neres, no sentido da velocidade que é impressa, que foi impressa ao jogo. Ahm, o Gonçalo Guedes ainda empresta mais velocidade do que Neres, nessa mudança verificada na segunda parte. O Neres acaba por ser mais tecnicista do que propriamente o Gonçalo Guedes. Aliás, tanto é que isso provou, acabou por ficar provado no gol que o próprio David Neres marca, que é apesar de ser uma falha do central, mas é uma falha que ele estava ali prontinho para aproveitar essa falha, e não deixa de ser interessante que ainda há pouco estive a pensar, antes de entrarmos em direto, estive a pensar nisto, e não sei se este jogo não será até um bocadinho parecido com o jogo que o Benfica fez não em Kiev, mas na Polónia contra o Dinamo Kiev. Foi um jogo um bocadinho parecido, com não nos marcadores, foram diferentes, eh, mas o Benfica também nesse jogo não tinha começado propriamente da melhor maneira. Tinha dado assim uns minutos de avanço, mas depois dominou o jogo. Com uma diferença é que o Benfica chegou à vantagem frente ao Dinamo de Kiev, em Kiev não, na Polónia, na casa emprestada do Dinamo de Kiev, ainda na primeira parte, e o Benfica aí conseguiu controlar as coisas a partir daí, mas e termina e, termi- e acabou por o resultado fazer-se ainda na primeira parte em 2-0. Neste caso foi ao contrário. O Benfica faz 2-0 nas pontas da segunda parte, a abrir a segunda parte e a fechar, e é um resultado que, apesar de ainda deixar as coisas um bocadinho em aberto para quem pensar do lado do Bruges, do lado do Benfica também não se pode pensar que a coisa esteja propriamente fechada, até porque hoje o Benfica teve particulares dificuldades em travar o número 10 do Bruges, o Noah Lang, que não parou um bocadinho naquele meio campo. Mas o que é que te pareceu a nível defensivo geral, obviamente? O que é que te pareceu o nível defensivo do Benfica? Vai para mais um jogo com clean sheet. Eu penso que a nível defensivo o Benfica esteve com bastante assertividade. Um, a única peça que deveria, ou pelo menos que assim me pareceu daquilo que analisei do jogo, foi realmente que o nosso meio campo, e em especial durante a primeira parte, sentiu algumas dificuldades na retenção de bola, e na condução da mesma para o ataque. Muito pressionados, com as combinações a não resultarem, e com muitas perdas de bola a meio campo. Mas ainda assim, a defesa acabou sempre por dar uma resposta positiva àquilo que foram sendo os poucos intentos do Clube Bruges.
Olhando agora parte a parte, o Benfica na primeira parte demora 15, entre 15 a 20 minutos para entrar no ritmo. E nesses 15, 20 minutos, também é verdade, o Bruges não criou assim grandes situações de perigo e o Benfica até foi o primeiro a criar com o cabeceamento do Gonçalo Ramos para a defesa do Simão Mignolet. Fora isso, o Benfica demorou a estabilizar, não vou dizer estabilizar, mas a encontrar o antídoto certo para conseguir criar e estar ao seu ritmo. E depois, a partir do momento em que o Benfica começou a carburar na primeira parte, aí sim os belgas sentiram na pele e só não sofreram porque foi valer a união da trave com o poste e aqui e ali mais umas jogadas de perigo, apesar que não passaram disso mesmo, foram só jogadas de perigo. Portanto, olhar para a primeira parte é olhar para os minutos que se seguem a seguir aos 15, 20, em que aí sim viu-se Benfica que o Bruges não conseguiu parar. Peço desculpa que deixei de te ouvir a parte final. Estava eu a dizer, Nuno, que ehm, a partir dos 15, 20 minutos o Bruges não foi capaz de travar os ímpetos do Benfica. Hum, Enfim, houve uma primeira fase nos primeiros 45 minutos em que realmente houve pouco acerto da parte do Benfica, com isto conjugado com uma pressão inicial do Bruges, que nos levou a ter muito menos bola do que aquilo que gostaríamos. Um, Houve uma ou duas investidas do Clube Bruges, sem, sem perigo ou com perigo relativo, mas a partir dos 20, 25 minutos o Benfica começou aos poucos e poucos a encontrar-se e o final da primeira parte já deixava antever, enfim, digamos, um fio condutor de jogo completamente diferente daqueles 15, 20 minutos iniciais, e depois na segunda parte comprovou-se isso mesmo, mais bola do lado do Benfica, mais assertividade nas combinações, que levaram depois enfim, a um desfecho mais positivo do que aquele que tinha havido nos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, o Benfica entra a ganhar e depois, como que, não vou dizer que dá ou que permite que o Bruges fique com a posse de bola, mas ficou a sensação de que o Benfica, a partir do golo, se quiseres, até um bocadinho depois do golo, que o Benfica consente a posse de bola ao Bruges e passa a jogar quase numa tentativa de contra-ataque. Mas com o Benfica sem bola, mas a não dar chances ao Bruges para conseguir chegar à baliza do Benfica. E tanto é que o Odisseias, eu não me lembro de uma única defesa do Odisseias na segunda parte. E eu penso que o golo muito cedo, na segunda parte, leva enfim, a um estilo de jogo, que eu acho que é aquele onde o Benfica gosta mais de estar, ou seja, onde é mais a sua praia. Ou seja, apanhando-se a ganhar, nem há muito, nem dá muita importância do facto da equipa adversária ter a posse de bola, se isso lhe der a possibilidade de lhe roubar a bola logo no momento inicial, para depois partir em contragolpe para cima do adversário. Penso, penso que o Benfica se sente mais confortável dessa forma e o resultado de 1-0, ainda para mais fora, deixou esse cenário em cima da mesa ou seja, a posse de bola ou aquilo que nós podemos chamar de algum consentimento de posse de bola vai um bocadinho de encontro àquilo que eu penso que o Benfica prefere, que é poder partir para cima do adversário fazendo pressão, e isso viu-se
depois ao longo da segunda parte com Orsens a cair muito em cima dos defesas mesmo, junto quase à bandeirola de canto, não permitindo grandes saídas e aproveitando todas essas perdas de bola. Jogador a jogador, posição a posição, ou neste caso, se quiseres, em duplas, organizando isto em duplas, sem contar com o guarda-redes, que o guarda-redes é só um, e não dá para juntar o Odisseias com mais ninguém. O que é que há a dizer do Odisseias, não é? Hoje, mais um jogo sem sofrer golos, mais um jogo em que foi até obrigado mais vezes a sair da baliza. Enfim, hoje foi um jogo mais como dizias, de controle, para resolver todas as situações que se lhe foram deparando. Isso. Eu penso que tanto um como o outro na primeira parte com mais preocupações defensivas. Eu diria que vá com algum voluntarismo, mas pouco consequente. E na segunda parte, Grimaldo com mais liberdade para fazer incursões no ataque e a pisar terrenos onde eu acho que ele até se sente mais à vontade do que nos terrenos mais recuados, e a dar aquele contributo que nós já estamos habituados que Grimaldo proporciona à equipa através do apoio ao ataque. Tiveram bem, penso que Grimaldo um degrau acima de Bá. E agora, os centrais, o António e o Otamendi. A coisa, mais uma vez, esteve bem. Sim, o António a encarar o jogo com calma e a resolver todas as situações que se lhe foram deparando. Grimaldo sempre no seu registro, muito, muito assertivo, sempre com muita garra, muito bem na disputa dos lances aéreos, e ainda na primeira parte tem uma arrancada depois de um corte que proporcionou um contra-ataque do Benfica, em que depois da entrega para o lado direito acabámos por ter um ataque bastante prometedor, com o Otamendi a carregar a bola desde quase da nossa área até a área adversária, bem a dupla de centrais, bem o quarteto defensivo, a proporcionar um jogo com alguma tranquilidade a Vlaco Dimos. Agora, Florentino e Chiquinho. Estes dois, agora, o Florentino mais do mesmo e o Chiquinho lá vai ganhando minutos e tem a total confiança do treinador. Achei que Florentino, na primeira parte, por via daquilo que já disse, da falta de algum controle no meio campo durante o jogo, se viu ultrapassado várias vezes e a chegar um bocadinho tarde aos lances. Na segunda parte, uma segunda parte muito mais conseguida, muito mais em tempo, a preencher o meio campo, com a ajuda de um Chiquinho que tenta sempre ser um apoio em todas as combinações, mais até na parte do ataque do que da parte defensiva, se bem que esteve bem, mas como digo, o meio campo sentiu alguma dificuldade em reter o jogo e em reter bola durante os primeiros 20, 25 minutos de jogo. A segunda parte já foi completamente diferente, com o Benfica mandão e com as peças do meio campo, enfim, já com num outro nível e num outro patamar. Olhando agora para João Mário e Auschwitz, estes dois rapazes estão bem um para o outro e os dois estão bem para o Benfica. Sim, sim. Muita qualidade
nas combinações. Como digo, na primeira parte sentiram algumas dificuldades no controle do jogo a meio campo nos momentos iniciais, mas com o decorrer do jogo, Arsenal foi subindo níveis exibicionais e creio que João Mário, enfim, foi aquele que menos, onde menos se notou a hora de menos acerto do Benfica, ou o momento de menos acerto do Benfica no meio campo naqueles primeiros 20 a 25 minutos, sendo depois ao longo do jogo acompanhado por Arsenal, que acabou na segunda parte por encher o meio campo e a correr a todos, digamos, a todos os lados, de direita, esquerda, no centro, enfim, estava um bocadinho por todo o lado onde a bola passava. Penso que até que acabou por ser considerado o homem do jogo, fez uma exibição em crescendo, tendo acabado a grande nível, sim. E agora, o Rafa e o Ramos. Ah, enfim, sofreram um bocadinho os dois do mal dos primeiros 20, 25 minutos de jogo, se bem que Rafa, penso eu que foi mais notório a quantidade de duelos perdidos, de passos falhados. Ah, Foi à medida que o jogo foi decorrendo, dá uma sensação que foi ganhando mais confiança e mais ritmo. Enfim, creio que saiu na altura certa para que o Benfica pudesse refrescar o seu ataque, tal e qual como o Gonçalo. O Gonçalo sempre com muita entrega, mesmo quando as coisas podem não correr da melhor forma, mas com muita entrega ao jogo, acaba por ser ele a ganhar a grande penalidade. Um, em bom plano, penso que em fase ascendente, em termos de exibicionais, esperemos que assim seja durante os próximos tempos e que já possamos contar com eles a 100% no jogo contra o Boa Vista. Olhando aqui para os jogadores que entraram, o que é que dos jogadores que, aliás, só entraram três. Curiosamente, só entraram três jogadores do lado do Benfica e do lado do Bruxo só entraram dois. Foi um jogo com muito poucas substituições, com o, o Roger Schmidt a fazer entrar Neres, Gonçalo Guedes e o João Neves. Eu acho que não vale a pena entrar com o João Neves nesta conta ou nesta contagem, porque praticamente não jogou. Agora, o que é que há a dizer de Neres e Gonçalo Guedes? Vieram dar, diria eu, frescura ao ataque do Benfica. Olha, puxando só um bocadinho a conversa aqui atrás, é assim, eu penso que há poucas mexidas, pelo menos do lado do Benfica, há poucas mexidas na equipa, porque o 2-0 surge já numa altura tardia. Se o golo acontece um pouco antes, aos 75 minutos, por exemplo, se calhar terias visto mais substituições e mais minutos dados a outros jogadores. Neste caso, como o jogo esteve sempre ali com o resultado de apenas um golo até quase ao fim, enfim, o treinador sentiu menos, digamos que menos liberdade para tomar determinadas opções. Relativamente àquilo que me questionavas de Guedes e de Neres, Neres precisa de minutos, por isso fazia sentido tirar se calhar um Rafa desgastado e que também vem de uma lesão para dar minutos a Neres. E no caso do Gonçalo, exatamente a mesma coisa, com Guedes sem limitações físicas. Não tendo essas limitações físicas, Guedes é sempre sinónimo de mais velocidade, de mais explosão e de mais opções de combinações junto da área adversária. Neres traz mais toque de bola curto, mais combinações curtas. Gonçalo traz mais explosão, mais corrida, mais
e mais velocidade, agita muito o jogo, e penso que seria necessário, e até para aproveitar, o mais provável balanceamento do Bruges na tentativa de inverter um bocadinho o resultado e as coisas como estavam a decorrer, nada como ter dois jogadores rápidos e repentistas para tentar aproveitar esse contrabalanço no ritmo do jogo e acabou por o Benfica ser mais feliz e Roger Schmidt por ser mais assertivo relativamente à sua tomada de decisão. Estavas tu a dizer do melhor em campo, sim, a UEFA considerou Fredrik Aursnes como o melhor em campo, apesar de ter tido 0 golos e 0 assistências, teve uma percentagem de 72% de eficácia de passe e percorreu 13,7 km. O melhor em campo para a UEFA foi o Aursnes. E eu pergunto a ti, quem é que para ti é ou o melhor em campo ou o homem do jogo, ou os dois? Um, tenho alguma dificuldade entre Ausenas, João Mário e Otamendi. Eu diria, seria entre estes três que o prémio ficaria entregue. João Mário pela manutenção de qualidade de jogo, quase desde do primeiro minuto ao último, acaba por converter a grande penalidade. Otamendi porque fez um bom jogo, um jogo de Champions, sem grandes falhas e sem dar grandes hipóteses aos adversários e ainda a tentar comandar o jogo aéreo nas duas vertentes, quer na vertente defensiva, principalmente na defensiva, mas sempre tentando, e lembro-me de um lance na primeira parte, se não estou em erro, em que serve de cabeça António Silva para este falhar quase um gol cantado, e Arsenal por fazer uma exibição em crescendo e em que na segunda parte deixou por completo o meio campo, dando a sensação que conseguiria chegar a qualquer ponto do campo que fosse necessário. Por isso seria bem entregue. Eu penso que aqui, enfim, para a UEFA ficaria entre João Mário e Orsens e acabou por cair para o norueguês. E nesta quarta-feira europeia tivemos ainda outro jogo. O Dortmund ganhou em casa, portanto, no Westfalen Stadium, Westfalen Stadion, melhor dizendo, por 1-0 ao Chelsea. Golo marcado já na segunda parte. Nesta altura, para já, em termos de quartos de final, ou de oitavos de final, melhor dizendo, o Milan ganhou 1-0 ao Tottenham, o PSG perdeu ontem em casa com o Bayern por 1-0. Hoje o Dortmund ganhou por 1-0 ao Chelsea e o Benfica foi a única equipa até o momento a marcar 2 golos ou mais. Neste caso só marcou 2, ou melhor dizendo, a marcar 1 golo ou mais, porque marcou 2, portanto marca 2 golos. Na próxima semana, na terça-feira, há Liverpool-Real Madrid e Eintracht de Frankfurt-Nápoles. Na quarta-feira, no dia 22, há Inter de Milão-Porto e há Leipzig com o Manchester City. Mas estamos aqui a falar do Benfica e continuando a falar do Benfica, eu não posso deixar de te perguntar o que é que tu achaste, porque foi uma imagem extraordinária de ver o presidente Rui Costa ao lado do CEO do Benfica, neste caso do Domingos Soares Oliveira, mas tinha, creio que ao seu lado direito o presidente da Assembleia Geral, Fernando Seara, e à sua frente tinha 3 ex-jogadores do Benfica: Carlos Manuel, tinha Diamantino Miranda e tinha ainda o Simão Sabrosa. E ele ali no meio daquela gente toda, a virar-se para a bancada e a cantar o mesmo que os adeptos estavam a cantar.
o que é que te apraz dizer em relação a isto? É simbiose entre um lado e o outro. Entre o lado que dirige e o lado que apoia. Hum, Enfim, eu acho que desde que não sejamos ofensivos com ninguém, é normal, é normal que o presidente seja adepto. Ou pelo menos convém. Mal seria, não é? Mal seria. Evidentemente que existe todo um formalismo institucional, mas volto a dizer, se não formos ofensivos com ninguém, acho que também ninguém nos pode levar a mal o facto de festejarmos o gol da nossa equipa. Enfim, não vejo qualquer problema nisso. Fico contente de ver o presidente rodeado de benfiquistas. Ter Carlos Manuel, Diamantino e Simão, todos eles ex-capitães do Sport Lisboa e Benfica, à volta do presidente, epá, só se pode dizer que estava muito bem acompanhado. Já vimos se calhar presidentes mais mal acompanhados noutras ocasiões. E quanto a isso, não há nada a apontar, bem pelo contrário, acho que faz muito bem. E se puder, na próxima jornada europeia, se o Benfica passar, ou seja, nos quartos de final, se puderem levar mais 3 ou 4 ou 5 jogadores benfiquistas, daqueles que tanto honraram o manto sagrado, acho que será sempre uma ação considerada de valor por parte dos adeptos, com certeza que sim. Relativamente aos festejos, como digo, desde que não sejamos ofensivos com ninguém, não vejo problema de se festejar os golos da nossa equipa. Mal seria se no futebol deixássemos de poder festejar os golos da nossa equipa. Então, assim, se calhar, mais valia fechar os estádios e passarmos a ter os estádios como aparecem em alguns campos, em que estão lá 500 pessoas e ficam 250 de um lado, 250 do outro, enfim, quase que se dirá quanto menos festa houver no futebol, melhor. Eu estava agora, estavas a falar e eu a ver essas imagens outra vez. É que não é só o facto de ele estar a cantar, é que eu ainda não tinha reparado nisto e nem durante a transmissão me apercebi disto. O próprio Carlos Manuel estava também a cantar e virou-se inclusive para o Fernando Seara. E, enfim, são imagens absolutamente deliciosas. E atenção, devia estar num frio de rachar em Bruges. Porque obviamente eles também aproveitaram para se mexer ali um bocadinho para se aquecer. O que é certo é que o Rui Costa e o Carlos Manuel estavam os dois, pareceu a mim, o Rui Costa estava de certeza, e o Carlos Manuel também me pareceu a mim que estava ali mesmo a cantar também qualquer coisa. Estava um frio de primeira, mas é uma imagem absolutamente incrível esta do Rui Costa e do presidente Rui Costa e do Carlos Manuel. Acho perfeitamente natural os benfiquistas a festejarem o seu benfiquismo numa altura de vitória. É perfeitamente compreensível. E dá aqui uma belíssima imagem para os adeptos do Benfica, para os adeptos, não só para os adeptos do Benfica, mas também para aqueles adeptos que gostam de futebol, e obviamente os que gostam de futebol também gostam de ver estes momentos, mais que não seja por verem pessoas daquele clube a festejarem no meio de tanta gente que nem sequer são do Benfica, nem tão pouco mais ou menos, estavam ali enfiados na tribuna presidencial do estádio do Bruges, do Ian Bridle. Grande momento mesmo. Agora, terminada que está esta jornada europeia do Benfica na primeira mão, na primeira metade da eliminatória está feita. O Benfica ganhou convincentemente por 2-0, apesar de um jogo taticamente amarrado
quer de um lado, quer do outro, mas com a equipa do Benfica a ser claramente melhor e a ser claramente mais competente do que a equipa do Clube Bruges. Isto tudo surge uma semana não chega a ser uma semana, mas quase, uns dias depois do Benfica ter sido eliminado da Taça de Portugal nas grandes penalidades pelo Sporting de Braga, num jogo que o Benfica até começou a ganhar por 1-0, mas depois houve expulsão do Alexander Bá aos 30, 5 minutos depois, ou 6 minutos depois, o Braga faz o empate, o Benfica faz mais de uma hora e meia com menos um jogador, e até acabou o jogo com menos 2, porque o Morato ainda foi expulso já mesmo a acabar o prolongamento. Nuno, o Benfica foi afastado da taça nas grandes penalidades e já tinha sido afastado da taça da Liga, agora foi afastado da taça de Portugal. O que é que te apraz dizer depois desta eliminação nas grandes penalidades da taça, numa competição que o Benfica queria muito voltar outra vez a conquistar, queria voltar a jogar as meias finais para depois ter acesso à final, mas desta vez não o vai poder fazer. O que é que te apraz dizer depois desta eliminação, ainda que nos 90 minutos e nos 120 tenha ficado um igual e com o Benfica a jogar mais de uma hora e meia com menos um jogador? Olha, o que é que me apraz dizer sobre esse jogo? Sendo que Nuno, já vais continuar, é o jogo que levou ou que levantou uma poeira de polémica toda a volta do jogo. E se quiseres também pegar por aí, também podes. Enfim, os temas não deixam de estar um pouco encadeados uns com os outros, mas de qualquer das maneiras, começaria por dizer que o Benfica, ou a direção do Benfica, foi pouco avisada na forma de encarar este jogo. Enfim, depois de tudo aquilo que se seguiu durante o jogo, só veio provar que já deveríamos de andar alerta para estas situações há mais tempo, diria eu. Acho que o Benfica cai novamente no erro e em que já várias figuras do nosso clube fizeram menção a isso. O Benfica deve expor as situações mesmo quando ganha e não esperar pelas derrotas para, enfim, expor o seu ponto de vista. Foi mais uma vez aquilo que aconteceu. Ou seja, a sensação que fica, pelo menos eu digo, estou a falar enquanto adepto, não é? Como é óbvio. A sensação que fica é que, como íamos ganhando sempre, mesmo que houvesse um ou outro jogo em que fôssemos prejudicados neste ou naquele lance, coisa passava e nós não fazíamos ou não se tomava uma ação para alertar, chamar a atenção, dar nota que estávamos atentos ao que estava a acontecer. Pronto, e acabou por acontecer em Braga, de uma forma que, enfim, eu acho que a coisa vai passando ao de leve, porque acabou-se por ser só o Benfica a queixar-se dessas situações, não havendo da parte dos meios de comunicação social o comentário devido à situação. Eu acho que a comunicação social também tem que fazer esse papel. Não é o fazer o papel de defender o Benfica, atenção. É fazer o papel de apontar os erros que aconteceram
neste ou naquele jogo, ou em determinada decisão, ou na dualidade que existe da tomada de decisão deste para aquele caso, em situações similares e às vezes tomadas pelas mesmas pessoas. Aquilo que se assistiu a Braga foi um Benfica, enquanto jogou com 11 por cima dos acontecimentos, a chegar a chegar à vantagem. Viu-se um penalti sonegado ao Benfica. Viu-se uma expulsão ao Bá correta. Viu-se o perdoar de uma expulsão a um jogador do Braga. E depois vê-se uma expulsão do Morato, também ela correta. Ora, eu há bocado dizia que as coisas estão um bocadinho encadeadas, não é? Existem dois erros que levam a um desencontrar dos pratos da balança. Ou seja, o Benfica passa da possibilidade de poder fazer o 2-0 para passar a jogar com um jogador a menos. E depois de estar com esse jogador a menos, o Braga acaba por empatar, sendo depois perdoada a expulsão de um jogador, e o Benfica vê-se obrigado a jogar durante mais de uma hora com um jogador a menos, durante alguns minutos depois mais apenas com dois jogadores, e depois na lotaria das grandes penalidades ser eliminado. Enfim, toda uma sequência de acontecimentos que vão levando a que, digamos que a coisa vá afunilando para determinado fim. Sendo que o lado da terceira equipa em campo são os protagonistas que já haviam estado em situações diferentes, mas que já haviam estado no Benfica Sporting. E não há como evitar as comparações de dualidade de critério no julgamento dos casos. Voltámos a ter, agora no jogo, penso eu, que do Sporting Porto, situações similares, e que o único jogador que foi castigado pela mesma situação foi o jogador do Benfica. O Alexander Bá foi o único jogador que foi expulso. Não foi expulso o jogador do Sporting, não foi expulso o jogador do Porto, não foi expulso o jogador do Braga, foi expulso o jogador do Benfica. Isto são factos, não são, não são mitos ou lendas que se leram em livros do tempo da Idade Média. São factos. Às vezes estas situações é que já se passam há tanto tempo que até parece que vêm da Idade Média, mas não vêm. É um bocadinho mais recente do que a Idade Média. Enfim, como eu disse, o Benfica, ou a direção do Benfica, foi pouco avisada para o jogo de Braga. O Braga já tem uma equipa que se consegue bater de igual para igual com o Porto, com o Benfica e com o Sporting, embora às vezes não parecendo que tem, pelo menos nos jogos contra o Sporting. Mas ainda há notícias de que quando jogam contra o Benfica é tudo e mais alguma coisa. É tentar ver as estatísticas dos últimos jogos entre Braga e Benfica para tentarem perceber algumas coisas que se passam. Mas dizia eu, sendo já uma equipa que consegue equilibrar o jogo, a ver os pratos da balança a desequilibrarem ou a penderem para um lado, torna as coisas todas elas mais difíceis. Que depois de se ver o jogo e ver o desfecho, não podemos ficar muito, muito surpreendidos. Acho, e no seguimento disto tudo, e conforme iniciei
minha análise, acho que o Benfica deveria ter tomado iniciativa antes, relativamente àquilo que acabou mais tarde por acontecer. Hum, não me vou alargar mais em comentários, até porque já temos falado nisso noutras ocasiões e às vezes até em off, sobre aquilo que eu acho que deveria ser a atitude da direção do Sport Lisboa e Benfica, mas deixaremos isso se calhar para outras núpcias, como se costuma dizer. Até porque depois deste jogo com o Braga já se seguiu um jogo da equipa B no estádio José Gomes, frente ao Estrela da Amadora, e logo a seguir ao jogo veio a público e o Benfica emitiu um comunicado a dizer que estava completamente contra aquela arbitragem, não do jogo com o Braga, que esse jogo, portanto, já tinha acontecido, mas estamos a falar do jogo que aconteceu frente ao Estrela da Amadora, e o Benfica emitiu um comunicado onde dizia, e eu passo a citar: o Sport Lisboa e Benfica manifesta profunda preocupação e revolta pela arbitragem ocorrida esta tarde com a nossa equipa B, um penalti sonegado, um penalti inexistente marcado contra nós e um gol anulado no último minuto, empurrar o Benfica para uma derrota imerecida, resultado de mais uma arbitragem totalmente enviesada e incompetente que lesou gravemente o clube. Exigem-se medidas concretas por parte do Conselho de Arbitragem e da Federação Portuguesa de Futebol. O Sport Lisboa e o Benfica não permitirá que se desrespeite a sua história e a sua grandeza e agirá em conformidade perante a continuada inação de quem tem por obrigação salvaguardar a verdade esportiva em Portugal. Alguma coisa a comentar mais, Nuno, em relação a isto? Apesar do comunicado do nosso clube, do Sport Lisboa e Benfica, onde diz que não permitirá, permitam-me então a mim discordar, o Benfica permitirá sempre que não se opuser que a direção da Liga e da Federação e do Conselho de Disciplina se mantenham nos cargos. Não vejo como é que possa ser de outra maneira, uma vez que andamos nesta cantilena do Benfica não permitirá, e estamos atentos e vamos fazer exposições a entidades X e Y e Z. Não resultará. A alteração tem que ser feita de ponta a ponta. E eu às vezes até me pergunto se para haver alguma transparência em todo o processo, se calhar não seria melhor entregar o futebol a quem não é do futebol. O efeito de contaminação já é demasiado profundo para às vezes tentar acreditar que alguém do futebol tenha poder ou vontade para alterar o estado de coisas. Deixo aqui apenas uma nota e apenas de opinião pessoal relativamente ainda ao jogo de Braga e à situação dos bilhetes para assistir ao jogo. Quando se prefere que o estádio esteja vazio ou semi-vazio, enfim, o que quiserem, 15 mil pessoas para um Benfica Braga, não sei porque soa-me a pouco, só para dar a imagem de que no último Benfica Sporting da Liga Feminina estiveram basicamente essas mesmas ou ligeiramente mais pessoas a assistir ao jogo. Quando o caminho que queremos enverdar é por aí, parece-me que esta história da centralização dos direitos
seja dos bilhetes, seja dos direitos televisivos. Enquanto marcharmos por este caminho, penso que é exatamente por aí que o Benfica não deve ir e manter-se à parte dessa situação. Se não nos querem lá, epá, também, em princípio, também não devem querer negociar nada que seja nosso, que são os nossos direitos televisivos. É apenas uma opinião. Uh, não sei se será partilhada por mais alguém ou até posso estar a ver mal o cenário, mas é essa a situação que fica quando, relativamente a outros clubes, praticamente até se cedem bancadas. Mas enfim, são temas que eu apenas posso deixar a minha opinião. Não sei, muito sinceramente, qual é a opinião partilhada pela direção do Sport Lisboa e Benfica relativamente a estes assuntos. Eu, enquanto sócio e adepto, é esta a opinião que tenho sobre essa temática. Muito bem. Foi que está então o rescaldo do jogo entre o Braga e o Benfica, que terminou com a eliminação do Benfica da Taça de Portugal nas grandes penalidades. Vamos agora à rubrica e depois vamos muito rapidamente fazer a antevisão do jogo com o Benfica com o Boa Vista numa segunda-feira de Carnaval às 9h15 da noite no Estádio da Luz entre o Benfica e o Boa Vista no próximo dia 20 de fevereiro. Portanto, véspera de feriado, vamos dizer assim. Véspera de dia de Carnaval, que é na terça-feira, dia 21. Ora bem, vamos ter frente a frente uma equipa que fez um jogaço na primeira mão, no Estádio da Luz, frente ao Liverpool, 2005-2006. Golo do Luizão já depois do minuto 80. E vamos ao 11 que jogou hoje com o Bruges na Bélgica. Começando na baliza, acabando no ataque. Na baliza, Moreto ou Odisseias? Odisseias. Não havia grandes dúvidas, não é? Entre um e outro, o Odisseias é claramente melhor. À direita, Alcides ou Bá? Eu diria Bá, apenas porque este é defesa de direito e o Alcides não o era. O próprio Ricardo Rocha também não era defesa lateral direito e jogou lateral direito contra o Barcelona. E o que é certo é que o Ronaldinho Gaúcho nessa noite não viu a bola sequer. Enfim. Anderson ou António Silva? António Silva. Luizão ou Otamendi? É difícil, não é? Difícil. Mas eu ainda assim vou pelo capitão Luizão. À esquerda, Léo ou Grimaldo? Grimaldo. Mas o Léo também não era mau jogador. Não, não, não. De todo, de todo. Aliás, o Léo teve um jogo de despedida. Um grande substituto do Grimaldo. O Grimaldo foi claramente o melhor substituto do Léo já muitos anos depois. O Benfica ainda andou ali a divagar na maionese. Aliás, o Benfica, principalmente o Benfica, sempre teve muitas dificuldades em conseguir trocar de laterais. Aconteceu na ala direita, aconteceu na ala esquerda e se calhar o melhor período em que o Benfica teve em termos de ala esquerda até foi quando teve Grimaldo e teve Eliseu e jogavam os dois e os dois jogavam. Quando não jogavam um jogava o outro e vice-versa. Agora, Beto ou Florentino Luís? Florentino Luís. Petit ou Chiquinho? Sim. Laurent Robert ou João Mário? João Mário. Simão Sabrosa ou Rafa? Simão Sabrosa. Tiveram os dois no jogo de hoje.
Um esteve na bancada e o outro esteve no campo. Tiveram os dois no estádio. Tiveram os dois no estádio. Tiveram os dois no estádio, tiveram os dois presentes. Manuel Fernandes ou Frederic Auschwitz? Eu gostava do Manuel Fernandes. Achei que, achei que ele ficou um bocadinho aquém de tudo aquilo que poderia ter conseguido. Hum, eu diria Arsenal. E para acabar, Nuno Gomes ou Gonçalo Ramos? Ah, Nuno Gomes. Mas eu acho que o Gonçalo Ramos chega lá. Eu também acho que o Gonçalo Ramos chega lá. Chega lá não. Eu até acho que ultrapassa. Até acho que vai chegar a ultrapassar o Nuno Gomes. Se ficar no Benfica. Vai ser difícil o Gonçalo Ramos, se calhar, ficar mais tempo no Benfica. Vamos ver. Quem é que treinaria esta equipa? O Ronald Koeman de 2005-2006 ou o atual treinador Roger Schmidt? Eu diria que o atual treinador. E o atual treinador, se calhar, não faria, ou não faria tantas. Não faria tantas. Não é modificações. Enfim, agora está-me a faltar a palavra correta para aquilo que eu estou a pensar, mas. Enfim, é por aí. Em relação ao jogo do Benfica com o Boa Vista, o que é que há a dizer do jogo que vai ser às 9h15 da noite, no dia 20, na próxima segunda-feira? Enfim, tendo em conta que terça-feira é feriado, a gente pode aqui dar um desconto. A quem prepara os calendários, haverá coisas piores no meio disto tudo. Agora, o que esperar do jogo? E tal e qual como quando era jogador, enquanto treinador, ele vende cara à derrota, ou seja, ninguém vai estar à espera de facilidades, porque não os vai haver. São sempre equipas muito aguerridas, com muita luta pela posse de bola, e aquilo que se pode esperar é que o Benfica seja efetivamente muito assertivo desde o primeiro minuto para tentar resolver a coisa bem cedo, de forma a não deixar ou poder gerir o jogo de uma outra forma, e não deixar que se arraste, digamos, por o momento de decisão, porque não haverá certamente facilidades por parte de Petit e da equipa que ele for apresentar aqui no Estádio da Luz. Disso não tenho qualquer dúvida. Que resultado é que gostarias que houvesse? Um 3-0. Um 3-0 era um resultado. Eu penso que já deixaria a equipa, aliás, a massa associativa, satisfeita, com o resultado. E quem é que marcaria esses três? Eu, relativamente a quem marca, geralmente é muito indiferente. Mas eu diria que Gonçalo Ramos, para, para voltar aos golos, o Neres para, enfim, para apanhar aqui um boost de confiança, e se calhar uma surpresa com um gol de um dos reforços nórdicos, dos mais recentes reforços nórdicos, para terem a sua oportunidade de ter um bocadinho de estádio da luz. Muito bem. E já hoje os reforços estiveram presentes no banco, estiveram a aquecer, mas não tiveram a oportunidade de jogar, até porque o jogo não estava propriamente muito virado para aí, para que houvesse possibilidade desses dois jovens entrarem. Vamos lá ver se vai haver essas alterações já na próxima segunda-feira. Se não, vão continuar a jogar na equipa B para ganhar em ritmo. Já agora, só mesmo para finalizar a conversa, o que é que tens achado, se tens visto os jogos da equipa B, o que é que tem parecido quer o Sheldrup, quer o Kasper?
Olha, não tenho tido a oportunidade de acompanhar os jogos da equipa B. Anteriormente até costumava fazê-lo através da BTV. Ultimamente não tenho tido essa oportunidade. Tenho apenas apanhado alguns resumos dos jogos da equipa B. Sinceramente, por enquanto, aquilo que me parece é que quer um, quer outro ainda estão com muita falta de ritmo competitivo. Um, Enfim, eu diria que é muito, muito cedo para se estar a tirar alguma conclusão relativamente aos jogadores e às suas performances pelo menos para já. Creio que estarão ainda um pouco aquém da sua forma física. Aguardemos e esperemos que o Benfica consiga trabalhar os jogadores, seja na equipa B, seja através de dando minutos na equipa principal, para que se possa tirar o melhor partido das suas qualidades. Muito bem. Está a acabar este programa 45 minutos à Benfica e vai de resto dar só aqui conta do Nuno Santos escrever que os nórdicos nem na B ainda jogam ou não jogam nada porque ainda não estão com o físico em ordem, estão fisicamente em baixo. Na opinião dele, os nórdicos, portanto o Kasper e o Sheldrup, até agora só têm dado pormenores, mas um deles até já falha grandes penalidades. Aconteceu ao Sheldrup falhar uma grande penalidade, e diz também que nem daqui a 3 jornadas estão bem. Isso agora caberá ao Roger Schmidt avaliar quanto mais tempo vão precisar os nórdicos para jogar, para começarem a jogar, para começarem a ter mais ritmo de jogo, além de na equipa B, também na equipa principal do Sport Lisboa e Benfica. Da minha parte e do programa 45 minutos à Benfica é tudo. Já sabem, continuem a acompanhar a Rádio Nacional de Desporto. Para a semana há mais 45 minutos à Benfica. Contem connosco, porque nós também contamos convosco desse lado. Fiquem bem, o resto de boa semana, fiquem com Deus.